Olá, você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar, juntamente aqui com a TV Prevê, a nossa co-irmã, e nós aqui estamos trazendo o conteúdo do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, o nosso trabalho, o trabalho aqui do Espiritismo, da nossa casa, como eu já disse, o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E hoje, com muita alegria, eu trago aqui para ser entrevistada a Mônica Dabos com mais um lançamento, mais um livro aí compondo a coleção que ela traz aqui, que na verdade esse livro não faz parte da coleção, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mônica, seja bem-vinda ao nosso programa Despertar. Eu agradeço bastante a oportunidade e vamos falar um pouquinho então dessa obra que chegou para a gente com muita alegria, com muito aprendizado. O título do livro é O Sol da Verdade, com Jan Hus. Pronunciei corretamente, Mônica? Jan Hus. E aqui, então, a gente traz esse novo livro, É o Espírito Liz também que participa. Liz. Quem não sabe, pessoal, a Mônica é médium, escritora. Então, o Espírito Liz que traz esse conteúdo pra gente. Depois eu acrescento uma pequena diferença para comentar com vocês a respeito disso. A respeito disso, tá certo. E, Mônica, para dar início aqui ao nosso programa, de onde surgiu esse tema, esse título, Assim, pessoal, aqui não tem nada muito combinado não, viu? Eu também não estou entendendo, sabendo muitas informações sobre o livro, então estamos todos juntos aqui, perguntando as curiosidades desse livro. Então, O Sol da Verdade, por que esse título? O Sol da Verdade, um romance no tempo de Jan Hus. Existia um grupo muito grande na espiritualidade que estava sendo orientado para dar suporte à grande missão desse nobre espírito, fiel servidor de Jesus, que reencarnaria com a tarefa monstruosa de trazer luz às consciências, aos corações, numa época em que o clero estava ultrapassando muitos os limites com as indulgências, especialmente lá nessa região que hoje é a República Tcheca. Então, o livro é ambientado em Praga. Esse núcleo sai da espiritualidade para dar esse suporte. Jan Hus, ele sabia de tudo que ele ia enfrentar, de todas as dificuldades, das calúnias. Ele sabia que ele poderia ser aniquilado em praça pública. Ele sabia de tudo que poderia vir a acontecer. E, fiel servidor, se prontificou. Bom, então esse núcleo reencarna lá em Praga, século XIV. Na verdade, a história ela decorre ali a partir do início do século XV, entre século XIV e XV. E ele vem de uma família humilde, de camponeses. Ele estuda teologia, filosofia e artes na Universidade de Praga, inclusive depois, posteriormente, ele se torna reitor, mas ele começa a pregar lá na Capela de Belém. O nome é Capela, mas eu conheci lá, nós fomos agora em outubro para lá, e a capela, na verdade, ela comporta até 3.000 pessoas. Nossa, é grande. Então ele começa a pregar na língua tcheca, uma coisa atípica, porque então era só a língua latina, Ele vem então com a influência de John Wycliffe, que era um teólogo na Inglaterra. Ele traz toda a influência dele através de Jerônimo de Praga, que era um discípulo de Jan Hus, e começa com essa pregação. E aí a história ela se estende, assim, ambientando famílias que o acompanham. A rainha Sofia, que frequentava a missa, era confessora dele, e, aliás, ele era confessor dela, Ela era confessora, Ela confessava ele.
E aí, o que acontece? Eles começam a estudar o Evangelho e lapidar tudo aquilo e chamar a atenção da igreja. Então, aí começam as oponências a ele, né? E depois nós temos aí abre-se uma cortina grande aí de ações. Ele acaba sendo, inclusive, morto na fogueira. Ele é excomungado 2 vezes. Mas tudo isso é o pano de fundo. Na verdade, essas famílias, esses personagens que transitam na história é que vão trazendo os diálogos, que vão envolvendo ali todas as questões que havia, sobre várias questões. Então você falou um pouco sobre esse ambiente, né, onde o livro foi ambientado, né? Você tem mais algum detalhe para trazer para a gente? Porque assim, pessoal, acho que assim como os outros livros que você escreveu, né, você depois vai lá no local para ver se está tudo certinho mesmo, é isso mesmo? Nós, no caso, os médiuns, nós somos intermediários, né? Então a gente recebe a informação e repassa da forma como a gente compreende, mas nesse caso específico de romances históricos, que foram todos, o que acontece? A gente tem informações que a gente precisa verificar, a gente precisa comprovar, né? Então eu vou no lugar, eu levanto documentação, nós estivemos lá nessa capela, nós visitamos inclusive o quarto dele, o escritório, tem toda a documentação lá que foi traduzida. É uma coisa espetacular, parece que ele está ali no ambiente. No ambiente. E eu fui na universidade também, a qual ele estudou e foi reitor. Eu estive assim, vários locais de interesse, né, que são retratados no livro. E então acho muito importante isso, a gente verificar, né, aquilo que... E sem dizer que isso deve te trazer uma satisfação muito grande, né? Você fazendo esse trabalho, trazendo essa informação como médium, escrevendo e depois indo lá até o local para comprovar. Para comprovar, né? E também sentir aquilo tudo ali, não é? É muito gratificante e assim, oportunidades mesmo que a gente está tendo, né? De se aproximar, inclusive, com essas ideias, entender isso tudo de uma forma mais ampla, né? Não só aquilo que aconteceu na época, hoje inclusive trazendo isso para o espiritismo. Tá certo. Nós vamos para um pequeno apoio cultural, em alguns segundinhos voltamos com mais um pouquinho do programa Despertar, aqui com a Mônica Dabos. Você acompanha o nosso programa Despertar, estamos aqui no segundo bloco, né, trazendo aqui a médium escritora Mônica Dabos, falando sobre o lançamento do seu novo livro, O Sol da Verdade, né, um tema muito interessante. E Mônica, você disse para mim que você tem outros 7 livros, né, que antecedem a esse. O Sol da Verdade, tem alguma diferença entre os outros 7 aí, para os outros 7. Explica melhor para a gente sobre isso.
O que acontece é que os 6 primeiros livros, eles foram psicografados pela Liz e é uma série. Eles foram psicografados de forma desordenada, então foram lançados também desordenadamente, mas se a gente pegar uma linha do tempo, eles são interligados, cronologicamente falando. O Egito começa em 2700 anos antes de Cristo e aí eles são ligados. Embora a ordem de lançamento não seja a ordem correta, mas a história tem uma ordem ali entre os livros. Tem uma ordem entre os livros. E o 7º, nós escrevemos sob a orientação da Liz, mas escrevemos sobre as dificuldades, as questões sobre a própria mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade. Uhum. Então, tudo aquilo que ocorreu desde a infância. Então, é um livro bem específico e sob a condução dela também, mas é um livro que eu sou autora. Uhum. No caso desse 8º livro, o que acontece é o seguinte: nós temos, naquele grupo que eu falei anteriormente, que vem da espiritualidade para dar suporte para esse missionário que iria reencarnar, nesse grupo estão os benfeitores que eram o suporte na espiritualidade para os 6 primeiros livros. Uhum. Então, agora eles reencarnam na matéria para dar suporte para Ian Hus. Ou seja, estão encarnados. Estão encarnados. Então, essa é uma das grandes diferenças desse livro. Uhum. E outra diferença também é essa questão muito forte do Evangelho. Uhum. Né? Ele vem com isso, com essa proposta muito grande e consegue ali se tornar um grande pregador, com esse apoio que ia tendo ali nesses núcleos espalhados. Uhum. Inclusive núcleos fora. Por exemplo, o Wycliffe, que foi influenciador, né, do Ian Hus, ele está na Inglaterra. Uhum. Né? Então, assim, são vários grupos que vêm com a mesma tarefa, para minimizar tudo aquilo que estava acontecendo na Igreja Católica. As indulgências, a gente sabe, né, a venda das indulgências naquela época era uma coisa assim, completamente fora. Você comete o pecado, aí você vê como é que você quer, você paga parcialmente, se você paga totalmente, e aí você está livre do pecado. Está livre do pecado, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então ele era completamente contrário. Uhum. Né? Na época também acabou que haviam 3 papas. Então, quando o concílio de Constança ele é realizado, e é onde o Ian Hus ele é chamado e tudo mais, haviam 3 papas na época. Isso eu não sabia. Aí ele é acusado, né, e aí morto. Todo missionário, né, que vinha com uma ideia diferente sempre tinha essas dificuldades, e para ele não foi diferente. Né? Exatamente. Tinha uma perseguição tremenda, né? É um martírio, né? Uhum. Uma loucura. Uma loucura. E, Mônica, por que você acha que então foi trazida essa história ambientada na Reforma Protestante, naquele ambiente ali? Qual que é a sua opinião sobre isso? Por que isso foi trazido dessa forma? Eles, na verdade, ele veio 100 anos antes de Calvino e de Lutero. Então a gente percebe o quanto a espiritualidade ela organiza ações para o nosso avanço. Uhum. Então ele chega ali, ele semeia essas ideias, ele faz isso frutificar, ele deixa muito pronto, ele foi um grande colaborador para a língua tcheca e deixa tudo isso ali meio pronto. Porque se isso não acontece ali naquele momento,
toda a mensagem de Jesus, ela poderia vir a se perder, porque as coisas estavam completamente fora daquela pureza do Evangelho trazido por Jesus. Os homens, nós, as criaturas, havíamos distorcido tudo aquilo que a grande mensagem. Então, vem ali esse movimento pré-reforma, 100 anos depois vem a reforma, para que depois pudesse vir o advento do Espiritismo. Então, eu acredito que há uma grande importância na linha do tempo nessas questões, nessas ações organizadas da espiritualidade para planejarem o progresso da humanidade. Eu entendo assim. Entendi. A Liz deixou isso muito delineado ali para gente, muito mastigado. Muito claro ali, muito né? claro. Ou seja, seria a importância, né, de trazer uma visão diferente naquele momento que estava muito complicado. Abafar aqueles desvios todos. Jogar um pouquinho de água ali pouquinho de água na fogueira, na fervura ali para... Embora essa fogueira né, tenha exterminado esse grande missionário, na verdade as ideias não se apagaram, a mensagem dele não se apagou. Ele teve um discípulo que foi Jerônimo de Praga, que foi quem trouxe as ideias de Wycliffe da Inglaterra, e Jerônimo de Praga, um ano depois da morte de Jan Hus, que foi em 1415, em 1416 Jerônimo de Praga tem o mesmo fim na fogueira também. Uma coisa pesada, né? Muito pesada. E rapidamente falando, né, Mônica, sobre a sua parte da mediunidade, né? Como que essas informações, a gente já comentou sobre isso outras vezes, né, em outros programas que você gravou com a gente, mas como que essas informações chegam para você, assim, através da Liz, assim, é um negócio muito claro? Qual que é o tipo de mediunidade? A minha mediunidade, ela é semiconsciente. Mas eu tenho, assim, um privilégio de ter alguns desdobramentos, e quando eu tenho dúvidas, quando vem orientações, eles vêm muito através de desdobramentos. E uma outra questão desse livro é que sempre a Liz esteve acompanhada de 2 benfeitores espirituais. Foram 3 benfeitores, na verdade. Ela é a autora, mas existem ali mais 2 espíritos dando esse suporte. Então as coisas foram muito claras, foram rápidas nessa história, embora sempre haja complexidade normal, né? Mas como eu disse, quando na minha maneira de psicografar, as imagens vão aparecendo, as cenas elas ficam vivas. Então há um trabalho muito grande deles para facilitar o meu. E a gente tenta suprir as nossas limitações e absorver o máximo possível. Consegue? Não. Quando a gente lê a obra, na revisão, a gente vê, nossa, não está tudo aqui. Mas a gente tenta, a gente dá o melhor de si, né, Joe? Mas passa a mensagem, né? A Tenta gente sabe das limitações que todo médium tem, né? É muito difícil porque é de pensamento para pensamento, né? E apesar dessa relação cada vez mais ser estreita, né, as questões fluídicas e tudo mais, nós temos, né, a gente vai aprendendo a lidar melhor com a situação, mas eu confesso que eu terminei essa obra com muita gratidão, com muito alívio de ter conseguido avançar, porque são pessoas ali, inclusive historicamente, verídicas, né? Sim. Então havia uma responsabilidade muito grande e há uma responsabilidade muito grande. Mas a gente foi lá na fonte e o livro está super fidedigno, a gente está muito tranquilo com relação a isso. É muito legal. Nós vamos para mais um pequeno apoio cultural. Alguns segundos nós voltamos aqui com o terceiro bloco e o Sol da Verdade com a Mônica Davos.
Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar, trazendo aqui a escritora, médium Mônica Dabos, o seu lançamento, do livro. Então, Mônica, aqui para a gente encerrar então o assunto aqui do nosso programa, são diversos os temas explorados no livro, Então, você traz aí reflexões evangélicas, realidade espiritual, programação espiritual, muitas coisas e também outros personagens, Você pode trazer mais informações sobre isso para a gente? Nós tivemos ali muitos personagens, teve o tema suicídio, o tema autismo, tem questões de obsessões. Então é interessante porque a gente vê assim, esses núcleos que vieram para sustentar o projeto, eles faziam estudos do Evangelho. Havia, inclusive, questões mediúnicas envolvendo, tinham lá médiuns que tinham a sensibilidade, havia todo esse envolvimento. Da mesma forma como espíritos que vieram para ajudá-lo, inclusive amigos dentro da época, por exemplo, o rei Venceslau, ele foi um amigo direto dele. Mas ele veio com um problema muito grave para ser superado, que era o álcool. Então, quando ele não dava brecha, ele se manteve firme. Ele foi um super colaborador, ele era casado com a Rainha Sofia, que também fazia parte do grupo de estudos e tudo mais. Mas tem a época que ele dá as aberturas para as obsessões. Então, é justamente quando ele fica doente, precisa se afastar e dar brecha para uma outra pessoa, um irmão dele, assumir ali e que dá também abertura para novos acontecimentos. Então, a gente percebe que, apesar de muitas vezes nós nos disponibilizarmos a determinadas ações ligadas ao bem, na prática, a gente nem sempre consegue realizar. Acho que a maioria das vezes a gente não consegue. Mas que essa união desses núcleos, já vindo com essas tarefas mesmo, de dar toda esse equilíbrio ali, de dar continuidade, é muito importante, É dessa forma que a espiritualidade atua para o desenvolvimento nosso, para o desenvolvimento das criaturas, da humanidade. São as leis de solidariedade, de fraternidade, que fazem com que haja o avanço efetivo, Então a gente percebe, tiveram problemas? Tiveram, mas talvez ali as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Poderiam ter sido melhores? Sim, mas a ação foi feita, foi realizada. Do mesmo jeito que agora, a gente também, assim, não 100% fizemos a nossa parte? Talvez não, mas fizemos tudo que de melhor a gente tinha para dar nesse aprendizado que nós tivemos e nessa lição que eles trouxeram para nós.
Bom, pessoal, a Mônica então traz esse grande conteúdo para a gente, né? Muito interessante essa história, todo esse acontecimento histórico, né? E que vem nos trazer grandes esclarecimentos. O lançamento então será a partir do dia 7 de abril, né? Segunda-feira, às 20 horas aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, no salão principal. Então são todos os dias das palestras, nós temos o lançamento. Então o dia 7 de abril às 20 horas, dia 9, que é quarta-feira, também às 20 horas. Dia 10, quinta-feira, às 15 horas. E no domingo, dia 13, às 9 horas da manhã. Isso. Vocês podem vir aqui participar do lançamento, né, da palestra aqui com a Mônica, podendo comprar o livro aqui na livraria, sim, já pegar um autógrafo com a Mônica, né? E Mônica, mostra a capa pra gente aqui. Eu sei que esse aqui ainda não é o livro ainda definitivo, né? Eu vou dar um zoom ali depois e não podemos esquecer de falar, né? Essa capa aqui que ficou maravilhosa, quem produziu ela foi o Renato, né? Aqui da editora CA, da editora CA, que é o nosso editor. Então, Mônica, fica aí os minutos finais aí para você dar as suas considerações aí para o pessoal. Fica a minha gratidão ao SEAC, aos colaboradores, ao Renato, aqui ao Joe da rádio, Michele na comunicação, todos aqueles que estão nos apoiando e o nosso convite para que venham realmente desfrutar um pouquinho dessa luz que a Liz nos traz mais uma vez através dessa obra. E é isso, estaremos por aqui esperando vocês. E é isso, pessoal, eu sinto aqui, né, sempre que eu converso, bato um papo aqui com a Mônica, ela trazendo essa experiência da mediunidade, né? Muito legal isso daí que ela faz, como ela falou agora há pouco, a experiência que ela tem da mediunidade junto com a Liz, que traz aí espíritos também na retaguarda, complementando essa comunicação, os laços que vão se estreitando a cada obra, não é, Mônica? Que você vai aprimorando, e nesse livro mais uma obra então de todo esse trabalho. Eu considero inclusive esse 8º livro uma nova fase. Uma nova fase. Uma nova fase. Como você também já citou. Tá certo. Pessoal, muito obrigado então pelos minutos, né, que vocês dedicaram para assistir aqui o nosso conteúdo. E Mônica, muito obrigado mais uma vez por estar aqui participando e trazendo mais um conteúdo de grande valor. Eu que agradeço a todos e a espiritualidade maior também. Fiquem com Deus e aguardamos vocês aqui nos dias do lançamento no Centro Espírita Amor e Caridade, a Rua 7 de Setembro, número 830. Grande abraço, pessoal. Até mais.